Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é falar sobre protocolos de correio eletrônico. SMTP, POP, IMAP, são todos protocolos da camada de aplicação da arquitetura TCP/IP. Vem comigo. POP, SMTP, IMAP. Esse desenho, ele já tenta mostrar uma coisa para a gente. Quando eu penso em correio eletrônico, o correio ele tem duas ações. Eu posso enviar ou eu posso receber. Cada ação na rede é regida por um protocolo. Então, há protocolos que permitem enviar, há protocolos que permitem receber. Esses protocolos que permitem enviar, a gente pode categorizar como protocolos MTA. O que é isso? Agente de transmissão. Agente de transmissão. E os protocolos que permitem receber, a gente chama de MAA, que são agentes de acesso. O que o desenho quer mostrar? O desenho mostra uma interseção. Você pode usar o POP e o SMTP, ou você pode usar o IMAP e o SMTP. O uso do SMTP é incondicional. Então, é isso que esse diagrama está querendo apresentar. O SMTP sempre vai ser usado. O SMTP vai ser o protocolo MTA. E o POP 3 ou o IMAP 4 vão ser os protocolos de acesso, MAA. Ok? É só o início. Vai melhorar. Lógico que você deve estar se questionando, mas o que é POP, o que é SMTP, o que é IMAP? Eu vou explicar a aula inteira. Mas, de antemão, o SMTP, ó, sua mensagem está partindo. O SMTP é para quê? Para envio, agente de transmissão. E o POP ou IMAP são para recebimento, para acesso, agente de acesso. O uso do SMTP é incondicional. Para enviar, só tem um. Para receber, a gente pode ter alternativas, POP ou IMAP. Vamos pegar uma questão de exemplo? Provinha do Detran, concurso de 2022. Assinale a alternativa que identifica incorretamente os principais protocolos de e-mail. A prova tem 4 alternativas. Existem 3 protocolos de e-mail, gabarito letra D. O que não é de correio eletrônico é o FTP. Beleza? SMTP, POP e IMAP são todos protocolos de e-mail. Então, gabarito aí, letra D. Agora, vamos começar a distinguir esses protocolos. Vamos lá. POP 3, Post Office Protocol. A gente precisa lembrar que o serviço de correio eletrônico ele é cliente-servidor. E o fato de ele ser cliente-servidor permite, inclusive, uma comunicação assíncrona. O que é isso? Veja. Imaginem que Tício é cliente. Tício é o cliente. E ele tem uma conta no servidor do Gmail. Gmail é o servidor. Pessoal, para que a gente possa mandar mensagens de correio eletrônico para o computador de Tício, é necessário que Tício esteja com a máquina ligada? Necessário? Claro que não. Tício pode estar na praia, surfando, e eu posso mandar um e-mail para Tício. A mensagem vai ficar armazenada onde? No servidor. Quando que ele vai ler? Ele vai ler
quando ele tiver com vontade. Perceba, o assíncrono é justamente isso. Ele lê a hora que ele quiser. Não é uma comunicação em tempo real. Beleza? Diferentemente de uma ligação telefônica, diferentemente de um chat, diferentemente de uma mensagem instantânea. Estes seriam serviços síncronos. Essa terminologia ela ficou, inclusive, muito comum na pandemia. Ensino síncrono, ensino assíncrono. O ensino síncrono é feito através de lives em tempo real, é feito presencialmente na escola. O ensino assíncrono é quando você assiste a aula a hora que você pode. Aula gravada, depois, é assíncrono. Então, o POP é um protocolo cliente-servidor que necessariamente copia as mensagens de correio eletrônico do servidor para a máquina cliente. Necessariamente copia, ou seja, ele vai baixar as mensagens para a máquina. Galera, na década de 90, como a internet mudou? Na década de 90, quando a gente usava a internet, usava através do telefone. O telefone era uma fortuna, ficar no telefone era caro, a gente só costumava acessar a internet de madrugada. Então, eu passava o dia inteiro, por exemplo, preparando e-mail. Eu usava o Outlook, que era o programa para escrever e-mail, e aí eu escrevia meus e-mails e mandava enviar, mas eles ficavam todos na caixa de saída, porque eu estava offline. Aí, eu ia acumulando e-mails durante o dia. De madrugada, eu entrava na internet e enviava aqueles e-mails. Enviava e recebia. Eu entrava na internet, recebia os e-mails, saía da internet para não ocupar telefone e para não gastar telefone. E ficava lendo os e-mails desconectado. Era necessário trabalhar assim porque o custo da internet no passado era muito alto. E copiar as mensagens para a máquina era interessante porque eu só tinha um computador. Um computador também era um objeto caro. Mas perceba, com o passar do tempo, isso foi se tornando uma coisa obsoleta. Por quê? Hoje em dia, a internet ela é muito barata. Eu posso acessar a internet gratuitamente de diversos locais públicos. Aí eu vou para um shopping, eu vou para uma cafeteria, tem Wi-Fi, e eu não vou nem ter custo. Então, a internet hoje é muito barata. E hoje eu quero ter mobilidade, eu quero acessar a internet de vários computadores. Se eu baixo a mensagem para o computador de casa, se eu quiser acessar do trabalho, é possível que eu não consiga. Isso é ruim. São contextos diferentes. Então, o POP, você vai ter que aprender as características. Qual é a característica do POP? O POP necessariamente baixa a mensagem e permite a leitura da mensagem offline. Padrão velho. E o IMAP? O IMAP é o protocolo mais moderno para acessar mensagens, porque ele permite ler as mensagens diretamente no servidor. Lendo as mensagens no servidor, você pode acessar de qualquer equipamento. Isso te dá mobilidade. Mas é óbvio que qualquer equipamento para ler a mensagem vai ter que estar online. Sendo que estar online hoje não é um problema. É comum a gente ficar conectado hoje o tempo todo. Isso não vai implicar em um custo maior, né? Hoje, independentemente de eu estar usando ou não a internet, se eu deixar o computador ligado, ele vai estar conectado. Eu não vou pagar pelo tempo de uso, como era no passado. Então, o IMAP é o protocolo mais moderno, é o mais usado atualmente. Vamos voltar, só para que a gente possa observar, fechar a teoria, e depois a gente faz muitas questões. Veja, teoria do POP3. É um protocolo cliente-servidor que necessariamente copia as mensagens de correio eletrônico do servidor para a máquina cliente, permitindo a leitura das mensagens o quê? Offline, característica do POP, padrão lá da década de 90. IMAP
É um protocolo cliente-servidor. Permite a leitura das mensagens de correio eletrônico diretamente no servidor. Por ser mais moderno que o POP, ele foi criado anos depois. O POP foi um dos primeiros protocolos da internet, junto com o SMTP. Ele possibilita a transferência parcial de um e-mail, além do gerenciamento das mensagens e pastas no próprio servidor. Então, essa é uma outra vantagem do IMAP. Ele permite criar pastinhas no servidor, ele permite localizar mensagens por palavras. Agora, implica um acesso online, apresentando como vantagem o quê? Maior mobilidade, porque se você tiver vários equipamentos, você consegue ler o mesmo e-mail no servidor. Você vai trabalhar de uma forma sincronizada. Eu vou entrar no Outlook. Então, imaginem que eu estou acessando aqui, ó, o meu e-mail. Cliquei aqui numa mensagem de e-mail. É ruim que esse e-mail não tem muita propaganda. Vamos ver aqui se eu consigo uma mensagem que já seja suficiente para eu mostrar. Não. Por ser um e-mail profissional, eu não tenho ele cadastrado em nenhum outro site, logo eu não tenho spam, eu não tenho propagandas. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui? Seria possível que eu clicasse no e-mail e não visualizasse todo o seu conteúdo. Seria possível que eu clicasse no e-mail aqui e algumas imagens fossem omitidas, por exemplo. Isso já seria suficiente para eu afirmar para você que eu estou usando o protocolo IMAP. Eu preciso também que você saiba que, olha, quando eu vou adicionar uma conta de correio eletrônico, eu posso ter vários e-mails administrados aqui no ambiente do Outlook. Então, quando eu vou criar uma conta, eu determino se eu quero usar o POP, se eu quero usar o IMAP, de acordo, né, com a disponibilidade desse serviço. Vamos colocar aqui. Vou tentar criar um e-mail aqui. Configurar minha conta manualmente. O que ele vai pedir? Para eu informar o nome do servidor de entrada, o nome do servidor de saída. Aí, o servidor de entrada, ele vai me permitir escolher o POP ou IMAP. Eu vou escolher. Se eu escolher o POP, todas as mensagens vão ser copiadas para a máquina. Se eu escolher o IMAP, todas as mensagens vão ser mantidas no servidor. Ambos oferecem acesso às mensagens. Legal? Agora, uma coisa que tem que ficar clara é que quando você usa o navegador para ler teu e-mail, se eu entro aqui no meu navegador e coloco lá Gmail, eu não estou usando nem o POP, nem o IMAP. Se eu estou usando o navegador, o protocolo que vai estar em uso vai ser o quê? Vai ser o HTTPS. Beleza? Porque o navegador acessa páginas. E páginas são da web. Aí vai ser o HTTP ou HTTPS. Porque eu não estou no serviço de e-mail, eu estou no serviço de páginas. POP, MAP, SMTP são usados no Outlook, no Thunderbird, nos programas de correio. Programas esses que são relevantes. Você, concurseiro, tem que começar a se familiarizar com isso. Estou entendendo. Agora, o SMTP, pessoal, é para envio. Vamos criar aqui um cenário para a gente mostrar o SMTP? Vamos. Vamos pegar aqui o Gabriel. Vamos pegar o Gabriel. Gabriel. Olha aí.
eu não sou, eu falei para vocês que eu não sou um bom desenhista, né? Gabriel esse é o Gabriel. Tem uma conta no Gmail. Gabriel trabalhava muito, estudava para concurso no tempo vago e conseguiu passar num concurso. Gabriel passou num concurso para a Receita Federal, se tornou auditor, passou a ter um salário inicial de mais de 20 mil, só que mandaram ele para bem longe. Para onde? Mandaram ele lá para Altamira. E chegando a Altamira, Gabriel logo encontrou uma cremosa. Que isso? Uma cremosa, imagina. Gabriel com um salário, com um contra-cheque bonito. Ficou bonito, Gabriel. E aí, encontrou uma cremosa que eu vou chamar de... Vou chamar de... Georgette. A Georgette, ela tem uma conta no Hotmail. Gabriel começou a se corresponder com a Georgette. Gabriel foi lá, escreveu o raio de uma mensagem e colocou lá: te amo, amo-te. Pronto, ele colocou lá a mensagem. Ele quer enviar a mensagem para a Georgette. Como que vai funcionar isso? Ele escreve a mensagem e envia com o SMTP. O Outlook dele vai usar SMTP. O Gmail vai receber com que protocolo, pessoal? Isso é importante. O Gabriel envia com SMTP. O Gmail recebe com que protocolo? Um protocolo é um padrão. Se eu falo SMTP, você tem que falar SMTP também. Não tem como eu falar inglês e você falar francês, a gente não vai conseguir conversar. Então, se ele envia com SMTP, o Gmail recebe com SMTP. Olha que interessante. Quando a gente ensina que o SMTP é usado para enviar, a gente está sempre falando na ótica de quem? Do cliente. O cliente envia com SMTP, mas o servidor, ele recebe com SMTP. Então, eu posso dizer que o SMTP permite a troca de mensagens de correio eletrônico. Existem algumas questões de concurso que são maldosas. Porque quando a gente fala em troca, a gente pensa em enviar e receber. Aí a gente quer dois protocolos. Tem questão que coloca no enunciado qual o protocolo para troca de mensagens. Aí o candidato surta, porque ele aprendeu como? Ele aprendeu que o SMTP envia e o POP recebe, o IMAP recebe. Então, para trocar, tem que ter um para enviar e um para receber. Não. Se o examinador falar simplesmente troca de mensagens, você vai considerar como base o SMTP. Porque o SMTP vai ser usado pelo cliente para enviar e vai ser usado pelo Gmail para receber. Quando o Gmail observar que aquela mensagem é para a Georgette e a Georgette não é cliente dele, o Gmail vai enviar para quem? Para o Hotmail. Qual vai ser o protocolo que o Gmail vai usar? O Gmail vai usar o SMTP para enviar. E o Hotmail vai usar o SMTP para receber. E a mensagem vai ficar aqui, na caixa postal do Hotmail. A Georgette chega em casa à noite. E aí ela só vai poder ler a mensagem tarde da noite. Ela não lê na hora. O serviço é o quê? Assíncrono. Quando ela quiser ler, aí ela vai optar por usar ou o POP ou o IMAP. Agora, vamos pensar no fluxo contrário. O dia que a Georgette quiser responder, ela vai escrever com SMTP e vai enviar, né? Na verdade, ela vai enviar com SMTP, o Hotmail vai receber com SMTP. O que o Hotmail vai fazer? Enviar para o Gmail com SMTP
e o Gmail vai receber com SMTP. Então, entre servidores, ó, é um servidor enviando mensagem para o outro o tempo inteiro. Os servidores eles vão trocar mensagens com SMTP. Eu estou querendo bater em cima dessa palavra troca. Se cair a palavra troca, não tenha dúvida, SMTP. Qual é o protocolo para troca de e-mails? SMTP. A troca pode ocorrer entre servidores ou de um cliente para um servidor, né? O cliente envia, o servidor recebe. Então, sempre que eu envio e recebo, sempre que eu envio, alguém recebe. SMTP é usado para enviar pelo cliente, SMTP é usado para receber pelo servidor. Pessoal, então se caiu uma questão na prova perguntando qual o protocolo para recebimento, eu marco o SMTP? Jamais. Eu não estou sendo contraditório. O SMTP é para eu enviar. Só que para eu enviar, o servidor da pessoa vai receber. Então, o SMTP vai ser usado nesse processo para eu enviar. E quando eu for baixar, eu vou usar o POP, eu vou usar o IMAP. Eu vou usar um dos dois. Então, na relação do cliente, isso é bem definido. O SMTP para envio e o POP e o IMAP para recebimento. Mas quando a gente joga para a internet, eu envio com SMTP. O servidor recebe com SMTP. O servidor envia para o outro servidor com SMTP. Eles trocam mensagens com SMTP. Se falar de uma maneira genérica, o SMTP é para troca de mensagens. A questão está certa. Agora entendi. Então vamos lá. Vamos para o if do Pará. Agora a gente vai colocar em prática. Vamos ver se o assunto ficou claro. O serviço de correio eletrônico utiliza diversos protocolos, tais como o SMTP, o POP e o IMAP. Observem que tanto faz eu falar POP ou POP 3, tanto faz eu falar IMAP ou IMAP 4, é a versão. Professor, IMAP 4 é porque já existiu o IMAP 3? É. Mas interessa ficar decorando, sabendo isso? Não. Quando se deseja enviar e ler e-mails diretamente do servidor sem baixá-los, isso caracteriza o quê? O IMAP. Devem ser utilizados respectivamente, enviar e ler, respectivamente. Para enviar, sua mensagem está partindo, SMTP. E para ler sem baixar, o IMAP. Resposta, SMTP e IMAP. Gabarito, letra C de Charlie. Ok? Vamos para o próximo. O POP3 é um protocolo usado para serviços de correio eletrônico. É verdade. E tem a função de transporte no envio. Aí está errado, pessoal. O POP nunca é para envio. Pessoal, mas naquele desenho que o senhor fez, eu não podia pensar que o POP envia lá do servidor para o cliente? Não. O POP é um protocolo que você vai puxar. O servidor não te envia porque o servidor não sabe a hora que você vai estar ligado. Quando você tiver disponível para ler a mensagem, você que tem que ir lá na caixa postal e pegar a mensagem, puxar a mensagem. Então, o protocolo POP, ele é um protocolo que você vai puxar a mensagem. O POP é o que a gente chama de um protocolo pull. O SMTP vai ser um protocolo push. O SMTP empurra a mensagem. E o POP, ele vai puxar a mensagem. Estou entendendo. Então, essa questão está errada. Vamos para a próxima? Vamos embora. A próxima já veio de presente, né, pessoal? Por quê? Já traz o gabarito. Uma questão recente da Polícia Penal do Distrito Federal. Olha o que o examinador colocou. Ah, estava fora da ordem. Vamos lá. A configuração do servidor SMTP não é necessária para enviar um e-mail. Se você não configura o SMTP, você não envia. O SMTP é o protocolo para envio. Se você não configurar ele, como é que você vai enviar? Essa questão está
errada. Ok? O SMTP é necessário, é indispensável para o envio. Veja, no caso, o POP ou IMAP, eu não posso usar o termo necessário, porque eles são alternativos. Eu posso ou usar o POP ou usar o IMAP. Então, eu não posso afirmar que um deles é necessário. Eu posso afirmar que um protocolo de entrada é necessário. Um servidor de entrada é necessário. Mas eu não posso afirmar qual, usando a palavra necessário. Mas no caso do envio, o SMTP é necessário. Ele trocou aqui, né, gente? A configuração do servidor SMTP não é necessária para enviar um e-mail? É necessária para enviar. Não é para receber. Né? Para receber, eu não preciso configurar o SMTP. Para receber, a rigor, eu só precisaria configurar ou o POP ou o IMAP. Entendi. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos para a Polícia Civil do Distrito Federal. Por meio de configurações do IMAP e do SMTP, o IMAP é para eu baixar, o SMTP é para eu enviar. É possível ler as mensagens do Gmail em aplicativos tais como o Apple Mail, que é um aplicativo que a gente tem no próprio celular da Apple, no iPhone, ou o Microsoft Outlook? E aí, o que você acha? Tem gente que quis entrar com recurso nessa questão alegando o seguinte: eu tenho dois protocolos. O IMAP é para ler, o SMTP seria para escrever, no sentido de que o IMAP é para receber e o SMTP é para quê? Enviar. Então tem gente que entrou com recurso alegando o seguinte: por meio das configurações do IMAP e do SMTP, é possível ler e escrever respectivamente. Então, tem gente que interpretou essa questão de uma forma equivocada. Por quê? Galera, quando ele coloca é possível, o meu coração abre. Algo só é errado quando não é possível. Se o cara coloca é possível, se eu configurei corretamente o IMAP e configurei corretamente o SMTP, é possível ler? Claro, a questão está certa. Também é possível escrever, e ainda assim está certo. O fato dele poder ler e escrever não quer dizer que poder ler está errado. Então, o gabarito da questão é o quê? Certo. Você só podia encrencar com o fato de ler se ele colocasse um somente, um apenas, se ele de alguma forma restringisse a leitura. Mas não é o caso. Eu posso ler e escrever. Se eu posso ler e escrever, é possível ler. Então a questão está certa. Estou entendendo. Vamos para a próxima. Sua maior vantagem reside no fato de não ser necessário possuir um programa específico para leitura ou envio de mensagens de correio eletrônico. O que é esse programa específico? É o Outlook, é o Mozilla Thunderbird. Esses, é possível que no trabalho você tenha Lotus Notes, IncrediMail, tem um monte de programas que são específicos para correio. Então, sua maior vantagem é o fato de não ser necessário possuir um programa específico. Qualquer computador ligado à internet com um navegador é suficiente. Isso também significa que, ao contrário de outros protocolos de comunicação da web, como o POP3, o POP3 não é necessário utilizar sempre o mesmo computador. Ao contrário de outros protocolos como o POP3 ele baixa para a máquina. Aí, quando eu quiser ler o e-mail, eu vou ter que acessar aquele computador. Ele está dizendo, ao contrário do POP3, não é necessário usar sempre o mesmo computador. Esse serviço vai me oferecer mobilidade. E aí, pessoal, fala para mim.
Qual o nome desse tipo de ferramenta? É o webmail. Gabarito letra A de alfa. Quando a gente migra o serviço de correio para páginas da web, a gente passa a usar o HTTP ou HTTPS. O webmail, ele vai utilizar protocolos de navegação na web. Ok? Então, o serviço que, através de um navegador, permite ler páginas de e-mail é o webmail. Gabarito letra A. E agora, a gente vem para uma questão do Banco do Brasil, um concurso também bem recente. Vamos ver. O serviço de correio eletrônico é uma ferramenta essencial para o trabalho do dia a dia dos colaboradores de uma empresa. Para garantir segurança da comunicação do cliente de correio eletrônico, que é o Outlook, o Thunderbird, com os servidores de correio eletrônico de entrada e de saída das mensagens, é importante configurar a utilização do padrão de segurança. E aí, galera? Todos esses protocolos aqui, ó, eles são inseguros. O TLS é o mecanismo de segurança que vai ser adicionado a um desses protocolos para gerar uma versão segura. Então, veja, quando eu combino o SMTP com o SSL, surge o SMTPS. Quando eu combino o IMAP com o SSL, surge o IMAP-S. Quando eu combino o POP3 com o SSL, surge o POP3S. Quando eu combino o HTTP com SSL, surge o HTTPS. E o SSL implementa o quê? Criptografia. Então, numa questão de prova, o e-mail é um canal inseguro. Se eu quiser implementar segurança, eu vou fazer o uso do SSL ou do TLS. Ok? SSL e TLS são protocolos criptográficos. Lembrando que o TLS é o avanço do SSL. Então, gabarito aí, letra A de alfa. Essa questão do Banco do Brasil derrubou muita gente. E se cair uma questão na prova perguntando, o e-mail é um canal seguro? Você tem que marcar não. O e-mail é inseguro. Por quê? Porque os servidores trocam mensagens com SMTP. E o SMTP não tem segurança. Então, ainda que você use o HTTPS na ponta, a troca entre servidores de domínios diferentes vai ser insegura. Por isso, é possível implementar segurança, mas não é o padrão da internet. Gabarito, letra A. Com isso, a gente vai fechando a parte de correio eletrônico dentro da camada de aplicação da arquitetura TCP/IP. Beleza? Vamos que vamos. Valeu!